Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo no nosso canal, Audiência Carioca, que está de férias, mas é claro, eu deixei muita coisa aqui para vocês ficarem conferindo nesse período que eu estou um pouquinho mais afastado. E hoje o nosso assunto vai ser a respeito das principais tretas que ocorreram no ano passado. E não foram poucas tretas, algumas até mais parecidas com novelas, não é mesmo? Mas antes, galera, eu vou te pedir o apoio para esse canal. Se inscreve, ativa o sininho se você já está inscrito para receber as notificações e, é claro, deixa o seu like, porque é muito importante aqui para o nosso trabalho, a gente vive de like. Lembrando que nossas redes sociais, Audiência Carioca, no Instagram, audiência.carioca, você ainda pode contribuir na chave Pix. Põe a chave Pix aqui na tela, pronto. Tem a chave Pix. Lembrando que, como a gente não está ao vivo, tem um superchat. Mas aí, quando a gente voltar no ao vivo, vai ter o superchat. Então, a gente separou aqui as mais quentinhas, polêmicas, tretas, confusões, baixarias, né? E, galera, eu vou me botar um pouquinho aqui menor. Deixa eu ver aqui uma posição melhor. Aqui ele vai entrar melhor para conversar comigo, porque ele também, que é treteiro, fofoqueiro, vai comentar comigo também as principais tretas do ano. E aí, Jean, tudo bem? Eu treteiro, que absurdo, Nada, nem um gente. pouco. Eu detesto uma treta. Não gosto de treta, mas você me chamou, eu não podia recusar o convite. Mas nem sei como vou contribuir para esse tema. Porque eu não gosto de treta, sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa. Não sou Tranquila, barraqueiro. calma. Quase não briga. Não briga em Mas WhatsApp, assim, não na briga, verdade, não briga, né? não brigo. Não sou eu que brigo, as pessoas que brigam comigo. Oi, Du. Nádia, Eu seu nome? É Jean Pessoa? sou, É, sou, é. sou. Entendeu? Assim, eu estou sendo humilhada nesse canal, É tá? isso, Você é falou do isso. Acre? Você falou do Acre, Eu Du? falei, eu falei do Acre, você não prestou atenção, não? Hum, É sobre isso. Bom, gente, o Jean é o autor lá do site rapidinhosdojean.com.br. Faz seu pagode aí acontecer, Jean, para a gente começar a destrinchar esta lista que está polêmica, já digo de eu, cara. eu vou falar rapidinho porque as pessoas querem saber da lista. Mas, gente, quem puder me seguir nas redes sociais, @rapidinhos do Jean. Lá você tem o Caminho das Pedras para o site, onde a gente fala de todos os babados, faz cobertura de reality show. E, enfim, damos o nosso nome do jeitinho que vocês gostam. Exatamente. Então segue o Jean lá, segue a gente também, a Audiência Carioca, se inscreve, ativa o sininho e dá o like. Vamos abrir a paçoca, então? Vamos começar a girar esse pagode aqui nas férias do canal para falar das 5 principais tretas, pelo menos que eu e o Jean conversamos aqui e decidimos juntos. Mas lembrando que você também pode fazer a sua lista. E se você não concordar, você usa o campo de comentários para me dizer alguma treta que eu tenho esquecido ou alguma treta que você acha que não merecia, né? Pode criticar a gente, que a gente aceita, né, já não tem problema, é É, democracia, cri- né? critica, mas critica com carinho, né, gente? Não Com precisa também carinho, né? escolher embaixo, gente, não, porque a gente tá aqui trabalhando. É isso Ajuda a aí. gente. Ajuda a gente. E vamos combinar, foram cinco. Eram muitas tretas, gente. A Ah, gente escolheu muitas. cinco. Não, porque o pessoal aqui, fim de ano, o povo ainda tava tratando, gente. Não, Eu, tinha uma treta que podia ter entrado, não vai entrar, a treta do Reinaldo Giannichini, que tá perto do dia que a gente está gravando isso aqui. Mas poderia ter entrado nessa lista, não vai entrar. tem Giannichini. Tem um moço que deu a dedada na moça também, que está acontecendo no dia que nós estamos gravando. Tem o óculos de Shai. O É o que óculos de aconteceu de Chai, Shai? gente, virou polêmica. Mas vamos para nossa aqui para a gente não perder Isso. tempo, já. Vamos lá. Vamos começando com o quinto lugar. Ai, 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 não é? Porque, afinal de contas, o palco do Teleton era o quê? Era um lugar para ser de alegria, para ser de confraternização, para você o quê? Mandar um pix, para você o quê? Mandar uns R$ 5, você mandar a sua gratidão, a sua alegria para ajudar a ACD. Entretanto, que a gente viu foi uma verdadeira torta de climão. Não foi só essa, não. Teve outra, mas a gente vai focar nessa a partir de agora. Alguma coisa aconteceu que a gente não sabe entre Felipe Campos e Sônia Abrão. O ex-pupilo
de Soninha, né, lá no A Tarde é Sua, que deixou o programa no ano passado, acabou ignorando, esquecendo, pulou a apresentadora, parecia um participante do Show do Milhão. Vou pular, Silvio! Pulou a Sônia Abrão durante uma participação lá no palco do SBT. Tudo já estava um pouco esquisito, gente, há 2 dias desta treta que ocorreu em novembro no Teleton. Por quê? Porque o Felipe Campos estava numa live do Link Podcast, ele que é um dos titulares, e um internauta havia perguntado para ele quando a Sônia iria participar da entrevista. E ele, seco, reto e direto, disse: nunca. 2 dias depois, para coroar essa treta, ele acabou pulando Sônia Abrão no palco do SBT. Alguma coisa aconteceu nessa paçoca que a gente ainda não abriu assim para destrinchar, né, João? Você gostou da minha encenação de Sônia Abrão no Teleton? Gostei do quê? Eu estava. Minha encenação de Sônia Abrão no Não, Sônia Teleton. Abrão, gente, olha, Eu ela estava aqui. parecia, eu não sei que tanto ela lia, ela pegava uma ficha, ela pegava outra ficha, ela fazia assim, ela trocava as fichas. Né? Eu estava aqui enquanto você estava destrinchando, eu estava fazendo a minha encenação de Sônia Abrão, mostrando todo o meu Eu estava talento. olhando para a câmera, não prestei atenção. Eu li a ficha inteira enquanto você estava contando, fazendo a minha encenação de Sônia Abrão, mostrando todo o meu talento de ator, que não tenho, né? Descobri isso algum tempo atrás. Mas enfim, voltando a falar de Sônia, é uma treta solidária. Eu achei uma treta bonita. É um dia adequado para se tretar, você não acha? Teleton. Da brincadeira na ironia, eu vou concordar com você, mas, gente, né, o primeiro de tudo, gente, a Sônia Abrão, ela tava com um vestido que era muito chamativo. Não era era um vermelho meio paixão, já não tô errado? Era rosa choque. Era rosa Era rosa choque. Mas era uma coisa assim, olha aí, dá pra ver, tá na tela, agora que eu vi que Dona Sônia tá justamente no dia da treta, né? Gente, e assim, o mais curioso, né, João, que lá na Tarde é Sua, Sônia era maravilhosa, era a grande comunicadora das tardes brasileiras, o cabelo estava sempre lindo, a roupa estava maravilhosa, o brinco era esplêndido. E no Teleton ele pulou a Sônia, como é que é isso, João? Assim, então, como podemos falar? Ele pulou porque ela estava tão assim, discreta que ele não mágoa que notou. fala? É mágoa que se fala? Tem mágoa, tem ranço? ranço? E uma coisa que falando de Teleton que a gente reparou é que Dona Sônia Abrão leu a ficha na hora do Felipe e leu na hora que o seu Thiago Rocha também apareceu no telão. Ah, pois é. Mas o Thiago não estava ali, pelo menos, do tete a tete, né? Era gravado. Tava no telão. Né? Aliás, foi um clima maravilhoso nesse Teleton, porque o seu Felipe também estava no horário de Silvia Bravanel, diz as más línguas, que eles também que ele já não brigou se também gostam. no passado, né? Ele já foi brigado. Ele ficou, mas aí, como a dona Silva é herdeira de Silvio Santos, na parte dela, ele entrou mudo e saiu calado. Aí na Dona Sônia ele xoxou. Eu achei tão desnecessário, gente. Agora falando sério, eu achei tão desnecessário. Não era dia, não é? Não era o dia, não era o momento. Não havia essa necessidade dele fazer essa grosseria, porque ele iria fazer de uma maneira englobando todos, sem citar o nome de ninguém, né? Ele podia falar todos. Mas eu acho que ele quis deixar ali. Eu vou te pular, Sônia, eu acho. Você acha? Eu tenho certeza. Eu acho. Você tem Edu, a gente já tá nessa vida já tem um tempinho, né, Edu? Mas assim, eu tenho certeza que eu não tô dentro dele, né, pra dizer que eu tenho certeza. Então eu vou usar o acho, entendeu? Eu sou ousado. Você já é mais ousado, né? Eu sou ousado, hoje eu tô ousado. Então eu tenho quase certeza, né? Não precisava. Eu lamentei, porque tirou muito foco, que era da doação. Do programa. Aliás, foram várias tretas já, porque nesse mesmo dia teve Isabelle Benito e MC Daniel. Pois é, mas Isabelle Benito teve o quê? O Paranauê, o jogo de cintura, coisa que Dona Sônia Abrão não teve. Dona Sônia Abrão ficou o quê? Rígida, na ficha,
não quis se movimentar. Isabelle Benito, gosto da Benito por isso. Porque Benito, pelo menos nesse momento aí, tô falando desse momento aí, tá, gente? Nesse momento aí, ela teve jogo de cintura. O seu MC Daniel falava, ela schlepp. O seu MC Daniel, ela schlepp também. E um ia ali no bate-bola com o outro. Dona Sônia não. Dona Sônia ignorou geral, né? Eu acho que 2024, esse ano que está iniciando, eu acho que a gente vai ter mais capítulos dessa novela. Continuem, tá? Porque dá conteúdo pra gente. Pois é. Agora, o detalhe que eu acho muito curioso desses fofoqueiros, que a Sônia Abrão, assim como nós dois, eu e o Jean, também são fofoqueiros, né? Porque a gente trabalha com fofoca. Porque jornalista é isso, gente. Que jornalista que não trabalha com fofoca, a gente joga fora que não presta, consome outra coisa, que jornalista tem que ser fofoqueiro, eu sempre falo aqui no canal. Agora, eles falam muito das fofocas dos outros, mas não falam das fofocas deles, né, Jean? Curioso isso, né? Você jura? Você jura? Você acha que todos eles estão como a gente, que a gente conta a fofoca dos outros, a fofoca da gente? A Ah, tu fofoca da para, gente não né? é bom, né? Tem que os outros fazer, né? É, mas a gente assim, eu, você, a gente conta nossas fofocas, eu conto as fofocas dos outros, mas e a dona Sônia não faz nem fofoca quando é negativa de Silvio Santos, vai fazer dela mesma, o Edu. Dos amigos a Sônia não fala muito, né? Ela mesma diz isso abertamente. É. Agora, o detalhe também é o seguinte, que a gente também tem que falar. Acho que não tinha necessidade do Felipe fazer aquilo, agora a gente falando mais sério, né? Mas acho o seguinte, a Sônia, ela é uma pessoa que joga muita pedra no telhado dos outros. Por mais que seja chato ter sido no Teletão, também tem que aguentar quando tem umas pedrinhas, ainda que indiretamente também, não é? Porque, afinal de contas, ela gosta também muito, né, de ser a régua da moral no programa dela, direito dela, público consome, público gosta, e é aquilo, um dia pedra, né, Jean? Um dia telhado, não é? Por isso a gente toma cuidado pra não jogar muita pedra nos outros pra depois não lascar pra gente. Mas gente, a dona Sônia, ela tem um grande problema pra mim, agora falando muito sério, como jornalista que sou, tô fazendo a faculdade, mas já me considero, porque trabalho com isso, que a dona Sônia esquece que ela é jornalista, ela não é advogada, né? É. Ela é muito advogada sempre taca a pedra muito Ela nos tem outros, que fala. ter um lado, né? E ela tem que terminar sempre com aquele lado, né? O que é mais curioso, né? Eu até alerto muito o público, já que a gente está falando aqui, toma muito cuidado com o jornalista que tem um lado, com o jornalista que é mais advogado do que o jornalista. A gente tem alguns, né? Assim, infelizmente, porque eu sei lá, eu tenho muito meu pé atrás com gente assim, pessoas assim, porque na vida nada é muito preto e branco. Na vida tudo é muito colorido. Então, tipo assim, muitas vezes a pessoa tem razão numa coisa, mas não tem razão em outra. Então é muito complicado. E é que é negócio, né? Quem atira pedra, uma hora vão atirar pedra Também é nela também. telhado, né? Também é Também é até telhado. errado. E o detalhe também, verdade seja dita, eu acho que muitas vezes a Sônia chegava assim delicada com o Felipe no programa. Ele, no ar, pelo menos, ele só era elogios e só, literalmente, ali, na minha opinião, ele dava uma babada na Sônia, não é? Agora, ela não, ela diversas vezes, não é? Inclusive, ela também já defendeu ele, diga-se de passagem, né? Defendeu ele no caso do Brito Júnior, defendeu ele no caso da Roberta Miranda, mas ela muitas vezes deixava ele assim numa situação que até a gente que assistia ficava um pouquinho constrangido. Você ficava também, Jean? Eu não vou mentir aqui e falar que eu ficava porque eu não assisto o programa da Sônia. Então não vou aqui mentir para quem está nos vendo. Gente, eu assisto muito pouco. As poucas vezes que eu assisti, tinha uns momentos. Eu fico constrangido com várias coisas que eu vejo no programa, não só isso. Engraçado, ela defendeu ele, né, com essa falando, numa situação eu achei horrível, que foi a do Brito, que você ligar para um programa de televisão para falar, enfim. Tinham Eu acho falado dele horrível. no dia anterior, né? Tinham falado É, dele e ele falou que não foi procurado, né? Mas isso é uma outra história, uma outra outra história, treta de um outra outro história. ano. E o da Da Roberta Roberta Miranda, Miranda. até hoje eu achei que deu piti à toa, mas tudo bem. Cara, É, é, cara.
Eu Pra falo quem não todo lembra mundo. que ela chamou ele de cara e ele ficou irritado por ter chamado de cara. Mas, assim, mas eu acho a Sônia, vários momentos, grossa com todo mundo que tá ali, né? Eu acho a Sônia meio grossa, meio. Se não, ela, assim, se não dão razão pra ela, a moça se estressa. Ixi, quase que não sai. Ela vira muito núcleo do programa. Parece que as opiniões, a condução do que do lado que o programa pegou tem que se prender a dela, né? Quase não tem espaço ali para o amplo e contraditório, digamos assim, né? Eu acho que o único corajoso ali que ainda é o contraditório, que, bem, a gente não sabe, né? A gente tá gravando em 2023, a gente não sabe se em 2024 ele ainda tá. É o Gabriel Perlini, né? Que de vez em quando ali Sutilmente, ele sabe mente. falar, ele vai trazendo uma situação mais diferente. Vamos para o próximo, então? Fechou? Vamos. Vamos para o É quarto muito lugar. babado. É muito babado. E agora a gente está falando de um babado, gente, que na verdade começou no ano de 2022. Não perca as contas, que foi aquele final de casamento entre Jojo Todinho e Lucas Souza que aconteceu no fim do ano passado, né? Houve todo um noticiário em cima disso, Jojo foi para a delegacia, o Lucas não podia se aproximar dela, e a coisa foi voltando à normalidade ao longo do ano. Eis que menino Lucas, vai para a fazenda e decide levar o quê? Uma fotografia que gerou um verdadeiro caos em Tapicerica da Serra, porque afinal de contas, né, na fotografia, mesmo separado, Lucas levou um momento em que ele se casou com Jojo Todinho, e é claro, isso já gerou um monte de repercussão, um monte de polêmica aqui fora, porque afinal de contas, se você não está casado, por que você levou a foto com a sua ex-mulher? Para engrossar esse caroço ainda, o Lucas se relacionou com a Jaqueline Grohaus, que foi a grande campeã da temporada. E aí, nós mesmos aqui do canal, a gente trouxe isso diversas vezes comentando, namora com uma, leva foto com outra, não descarta foto com a outra, enfim. Mas para a Jaqueline estava tudo bem, porque na opinião dela, gente, desculpa, acho que tem que ser muito evoluído para enxergar assim, né? Na opinião da Jaqueline, aquilo representava um momento da parte da vida do Lucas. Foi essa opinião também que ele deu na Hora do Faro, que para mim não me convenceu. Foi uma parte da vida dele, não é mais uma parte da vida dele. Mas seguindo, eis que César Black fez o quê? Jogou na cara do moço. Disse, mostra a foto. Por que você trouxe a foto? E aí a situação degringolou, né, Jean? De uma tal forma que o Lucas saiu do programa. E aí? Babado. Tinha que levar foto? Não tinha que levar, Jean? O que você acha? Olha, lá vamos nós. Opinião polêmica. Eu penso assim. Eu não levaria. Eu Eu, também não. Jansen, não levaria. Ex é ex, eu quero que vá pra casa do cacete. Mas assim, é, é uma parte da vida dele. Isso a gente não pode contestar. Na minha É opinião, foi esquisito. jogo. É esquisito. Na minha opinião, foi jogo. Foi jogo. Eu faria esse Também jogo? acho. Eu não faria esse jogo. Mas assim, era um jogo, assim, que afetava ele. Eu nunca entendi muito esse enfurecimento, por exemplo, do César Black. Eu tenho até uma opinião sobre isso, que depois, se quiser, eu até dou. Porque eu acho que o César Black se incomodou muito. Mas, assim, Ele era um também estava jogo. todo cagado, né? Vamos falar a verdade. Ele É, acusava muito o Lucas, mas ele também tinha muita coisa ali que era não. incoerente na relação dele com a Cali Fonseca, não é? E eu acho que era um jogo do cara, mas era um jogo que não atingia os outros. Você pode achar o jogo dele ruim, você pode não concordar, mas cada um joga com as armas que quer jogar, Exato, E o público exato. julga se acha se tá bom ou se não tá. Eu nunca entendi. Eu acho, posso dar minha humilde opinião do que Claro, é incomodou para muito o isso que eu César te Black? convidei, inclusive. É assim, eu acho que o que incomodou muito o César Black é porque eu acho que o César Black se via muito no jogo do Lucas. Eu acho que se o César Black tivesse uma E não Jojo emplacou. todinha na vida, se César Black tivesse uma Jojo todinha na vida, ele ia levar a foto do casamento que nem o Lucas levou.
É. Se esse relacionamento dele com a Karen não der certo aqui fora, que é bom a gente destacar de novo até onde o dia que eu vou estavam juntos, tá, gente? Pois é. Porque Tem tudo pode carnaval, né? mudar. Não, mas nós estaremos antes do carnaval, a gente tá no ar, né? Tá no ar antes do Tá no ar, carnaval. carnaval. Então, Mas vai assim, que ele se gente. libera antes, né? Essa Antes, é a né, dúvida, né? gente? Então a gente não sabe. Mas vamos dizer, se esse romance dele não der certo, ele entrar em outro reality, eu não acho difícil ele levar uma foto dele com a cara. Será, gente? Porque aí ele vai ficar mais cagado ainda. Mas eu acho o seguinte, Jean. Eu acho que o Cesar Black ali, para mim, não estava errado de questionar a foto, não. Eu também Não, questionaria ele. O que eu acho que ele passou do ponto, porque gente, daquela história toda, quem estava mais errado para mim era o Lucas. Ele que levou a foto, ele que não aguentou o BO, ele que agrediu, ele que cuspiu. Né? Mas eu também tenho a nítida impressão, e falei isso nas lives aqui que vocês acompanharam, que eu acho que o César ele fez questão de entrar na mente do Lucas e insistir até ser agredido e ocasionar uma expulsão mediante de que o Lucas estava com muita pinta de favorito. Você tem essa impressão também, Jean? tenho. Eu, sinceramente, diferente de você, eu não questionaria a história da foto. Porque não me atingia em nada Mas em você questão acha de que faz jogo. parte do jogo? Acho que faz. Concorda Faz. comigo? Não, questionar, Edu, eu acho que o Black questionar faz parte do jogo. Eu não faria esse jogo, eu nem Entendi. faria o jogo de levar a foto, e nem eu levaria o jogo de questionar ele por conta da foto, porque eu acho que é uma coisa, um jogo do cara que não me atinge. Eu acho que eu questionaria coisas dentro do jogo que me atingisse, como posso falar? De fato, entendeu? Foi uma coisa, uma atitude É dele que que ele eu acho quis ali colocar uma incoerência, que ele estava sendo muito atacado pelo namoro da Kylie, né, o Black, então ele quis também, ó, sim. vocês estão falando de mim, mas olhem para o rabo de vocês, e eu acho que ele tinha uma razão nesse Pois ponto não, também, né? tinha. Ele tinha razão. Assim, eu acho que enfim, eu não sei te falar se eu questionaria ou não, porque, enfim, se eu tivesse, eu me conheço, se eu estiver enlouquecido de raiva, eu vou questionar até a história da mãe da pessoa, entendeu? Mas, Entendi. assim, mas ficou nítido pra mim que o Cesar Black ali quis cavar a expulsão do cara. Pra mim é claro. Pois é. E tem um outro fator que ainda é o núcleo dessa história, que é a Jordana, né? Porque Jojo, mais uma vez, polemizou no meio dessa história toda, porque afinal de contas ela fez algumas acusações que eu acho extremamente delicadas contra o Lucas. Acho que o Lucas foi um personagem na Fazenda, acho que ele convenceu muita gente. Provavelmente ele ganharia com a saída da Raquel, ou de repente até ganharia da Raquel, mediante que numa roça ele teve mais votos que a Raquel, mas isso é uma outra história, nem vale a pena a gente voltar. Agora, a Jojo, ela contou que ela descobriu conversas de Lucas com outros homens enquanto ela estava casada e ainda acusou o ex-peão de ter pago uma quantia em dinheiro para evitar uma foto em que ele estaria supostamente comprando algo entorpecente em uma comunidade no Rio de Janeiro. Eu achei muito delicado. Ela também colocou a situação do cachorro, que o Lucas teria agredido o Braddock, que é o cachorro da Jojo. São três situações muito delicadas, né? Mas eu acredito que a do cachorro ela deve ter como provar de alguma forma. A questão da foto até também. Talvez até ela consiga provar, né, Jean, até a questão da conversa com outros homens. Mas tirar o rapaz de um suposto armário, aí não dá pra gente concordar, né, com essa treta, não é? Não dá. Eu achei assim que a Jojo foi tão equivocada Ela é muito nessa equivocada, situação. né? Costuma ser. Mas assim, eu achei que ela foi tão equivocada nessa situação toda, porque a impressão que me deu é que o maior incômodo dela era ver a possibilidade do mesmo público que deu a vitória para ela dar para ele. Do mesmo reality que ela. Eu tive essa impressão, que ela se sentiu muito ofendida, muito Sabe o que eu acho atingida. também, Jean? Que ele conseguiu desfazer a imagem, que ele tinha ficado muito arranhada a imagem dele com o fim do casamento, ele conseguiu desfazer essa imagem, eu acho que isso também incomodou ela. Sim, isso para mim ficou muito nítido. Eu achei isso uma bobagem tão grande. Eu achei uma bobagem tão grande, eu acho assim, que alguém tinha que conversar Vaidade. com ela.
Alguém tinha que conversar com ela e falar assim, ai, Jojo, você já tá tão maior do que isso, você tá fazendo, tá Tá na direto na Globo. Globo, tá fazendo coisas na Globo, pra quê? Fica comentando a Fazenda, fica... A impressão que deu foi que ela queria aproveitar o hype, né? Pra mim ficou E parecendo isso. aproveitou. Aproveitar o hype. E a questão de se sentir magoada, de se sentir atingida, porque o público queria dar o prêmio para ele. Eu Entendeu? acho Eu que a senti... situação dela era muito parecida com a da Joelba, quando terminou o casamento. Queria terminar o casamento, mas queria também que deixasse o Chimbinha longe dos holofotes, né? E acho que era o mesmo que ela queria do Lucas, mas eu acho que a situação da Joelma deu certo. A da Jojo acho que deu bastante errado, Jean. Eu acho que deu bastante errado, porque eu acho que ela ficou queimada, bem queimada. Eu vi as E últimas ela postagens que sentiu. eu fiz. Eu vi as últimas postagens que eu fiz de alguma coisa da Jojo. Quase sempre as pessoas estão detonando a Jojo. Assim, ela era uma pessoa muito querida, mas as pessoas estão começando a pegar ranço da Jojo. E eu acho que a Jojo tem que aprender uma coisa. Que tem hora que ficar quieto é bom, né? É. Alguém fala pra paciente, não precisa comentar tudo, Jojo. Não precisa ter opinião de tudo. Quando você não for chamado no assunto, não vai. Porque, tipo assim, sabe por que ficou feio pra ela, na minha opinião? Porque o rapaz lá na fazenda, é personagem, não é personagem, aí, enfim, não importa. Ele, em momento algum, ele falou mal dela. Em momento algum, ele criticou ela. Levou a foto do casamento. Ok, é muito estranho. E na minha visão, era jogo. Mas só que, querendo ou não, ele também tá na foto. Ele não levou uma foto dela, somente dela, vestida de noiva e ficava lá de. Era uma foto dos dois. De um momento dos dois. Acho que foi jogo? Acho que foi jogo. Porque não tem lógica você levar a foto de um casamento que já acabou. Por mais importante que seja, pelo menos eu, na minha cabeça, não entra, meu filho. Se eu tô no o casamento acaba, minha vontade de queimar as fotos, não é de ficar vendo as fotos daquele momento. Eu sou muito vingativo também, é uma coisa horrorosa. Mas assim, eu. Ele não falava mal dela ali, ele não atacou ela em Ele momento só usou algum. a imagem dela, né, para o jogo, né? Isso de É, fato ele fez. de fato ele fez. Mas, o Edu, aí é o que eu falo. Mas tudo não é um uso de imagem. Porque, querendo ou não, ela ficou irritada porque ele usou a imagem dela no jogo, com a foto, e ela foi para a internet para detonar ele para fazer o quê? Para usar a imagem dele, para usar o momento que ele estava se sobressaindo dela para aparecer. Exato, mas eu acho que aí foi pior ainda para ela, porque na verdade Sim, as pessoas ficaram muito irritadas por ela ter tirado o Lucas do armário. Né? E esse foi o sim. momento que ela sentiu nitidamente, tanto que ela se afastou, que ela sempre fala que vai se afastar das redes sociais, mas o afastamento dela, gente, é 12 horas, 24 no máximo, né? Porque ela vive daquilo, ela não tem como ficar longe do Instagram, porque se ela fica longe do Instagram, né, o ganho dela cai imediatamente, né? É, É assim. porque vamos ser sinceros. A moça como cantora não rolou, né? Não deslanchou, a carreira da moça Ficou de uma não música. ficou de uma música. Ela como apresentadora passa bem. É que às vezes eu não Né? tô te olhando, que eu tô olhando para a câmera, Não, entendeu? sim. Porque na minha visão fica muito baixa com essa câmera aqui. Não, não. Mas assim, passa bem, né? Ela como apresentadora. Então, assim, a moça vive de internet, né? Sim, sim. Como uma galera aí que não tem muito talento, mas aí é outro assunto. A Jojo, eu até acho que ela tem talento, ela tem carisma, ela é uma figura Sim. interessantíssima para televisão. Eu só acho que ela se perde muito na vaidade. E quando ela se perde na vaidade, ela transita pela arrogância, o que é uma coisa que eu acho que ela deveria se autoavaliar nesse ponto. Não, eu acho que ela tem como talento como cantora. Você Eu acho que ela gosta? canta. Não, eu tenho um CD dela. CD não. Entreguei muita idade, né? Que agora é álbum, né? É, É. enfim, Agora tem um é álbum. Spotify, lá no álbum do Um álbum do Spotify. Spotify. Então, tem um álbum dela mais recente que é ela cantando samba, que é muito bom. Ah, tem até uma música de Bangu bem legal.
Tem a música de Bangu, ela regravou música de Gonzaguinha, ela regravou Garota Nossa É música de Sandy. churrasco, pra gente botar no É, churrasco, assim, né? Pra dar uma agitada, né? é bem gostoso o álbum, eu até escuto. Mas ela, como apresentadora e como a moça lá que faz o quadro do Mion, acho que passa muito bem, obrigado. Então vamos passar pro próximo depois disso? Vamos. Eu só Vamos pro posso pedir um próximo. favor, que a gente aqui a Claro. gente é real. Só enquanto você vai contando que eu já sei qual é o contexto, eu só vou desligar a câmera rapidinho para correr atrás do meu Vai lá, eu tiro carregador, você que aqui tá parado. rapidamente. Vou tirar você aqui rapidamente quando Obrigado. eu conto. Então, quando o Jean vai lá pegar o carregador dele, a gente vai aqui no tempo real, que é tudo natural, gente. Não tem nenhum corte, não. Vamos falar dela que está de volta. Sônia Abrão. Mais desta vez a treta. Bom, foi ocasionada por Sônia? Indiretamente sim, né? Mas foi Dona Patrícia que ficou muito irritada, possessa, bastante irritada com o quê? Com as informações trazidas no programa de Sônia Abrão e também, né, nas fofocas da tarde à sua ali trazidas por Alessandro Lobianco. Eu acho que o João já está pronto ali, já, quando ele fizer um joinha aqui, eu boto ele. Pronto, vou botar ele aqui agora. Voltando então aqui a falar. Patrícia Poeta ficou muito chateada com tudo que a tarde à sua falou ao longo do ano dela e fez o quê? Fez uma cartinha, fez uma notificação extrajudicial e, através do seu advogado, mandou lá para a Rede TV. Primeiramente, ela já tinha dito no programa que ela odeia a injustiça, né? Já estava já mandando ali umas indiretas, mas sem dizer para quem. E neste pedido que a Patrícia fez para a Sônia Abrão, segundo saiu ali nos bastidores na ocasião, a Patrícia negou a maioria das informações trazidas pelo Lobianco, informações que ele conta de bastidores da Globo, de fontes que ele tem, e também queria, vejam vocês, ela queria um pedido de desculpas. Sônia Abrão, ela é aquela que segura os B.O.s dela, ela não pede desculpas, embora eu acho que Sônia deveria ter lido pelo menos a parte, sem pedir desculpas, acho que ela não tinha obrigação de pedir desculpas, mas Sônia poderia ter lido ali, pelo menos, o direito de resposta da Patrícia. Enfim, Sônia deu aquela ignorada, ninguém respondeu, o caso foi para a justiça, né? Lá houve uma audiência de conciliação entre Sônia e Patrícia, tiveram que ficar cara a cara, não queriam muito ficar cara a cara, mas o juiz falou: vão ter que vir aqui sim. E elas se encontraram virtualmente. Patrícia queria a retratação e o pedido de desculpas. Sônia segurou o BO e disse que não, e o processo segue. Para o caso do Alessandro Lobianco, já houve uma resposta em primeira instância da Justiça. E vejam, quem venceu foi o apresentador, aliás, o colunista, ele não é apresentador da Rede TV. O Alessandro é colunista da Rede TV. Ele venceu a primeira ação, que a Justiça disse que, por mais que não sejam as melhores palavras ali, carinhosas, vamos dizer assim, ditas no programa, que é o direito de expressão, que é o direito do trabalho de imprensa, e que a Patrícia, como uma figura pública que é no posto que ela está, ela tem que entender que faz parte de todo esse processo. Não à toa, hoje a gente, de novo, essa pauta voltou no fim de ano, quando a gente está gravando esse vídeo também, porque a Patrícia voltou a se comparar ali, no caso que está envolvendo o Choqueiro, com as fake news, e que ela também foi muito vítima de fake news, não é? E ela acabou. A Patrícia tem muito esse hábito, né, de se colocar nas pautas, né? E aí ela acabou, na minha opinião, equivocadamente, porque um caso é muito diferente do outro. A Jéssica disse abertamente para o público que o que o Choquei e que o outro blog lá tinha colocado era uma fake news, e a Patrícia, até o momento, não contou para a gente o que é fato, o que é fake. Até porque boa parte do que também Sônia criticou Patrícia, eu vou ter que dar razão à Sônia, porque, de fato, a relação com o Manuel Soares era muito ruim. No palco, a gente via isso como produto de televisão, não é? Mas é que Sônia às vezes passa do pontinho, né, João? Às vezes você está sendo bondoso, mas Eu vamos lá. sou. Ai, sentiu, ele é muito gentil. Gente, é tanta coisa para falar. Gigante gentil que eu sou. Nem tanto. Enfim,
eu sou gigante, mas não sou tão gentil assim, não. Mas abafa o Jean, caso. chega só mais um pertinho, um pouquinho da câmera para o povo te ver melhor. Ah, isso, aí ficou melhor. Eu sou Vamos. gigante, eu sou alto, sou gigante, mas não sou tão gentil assim às vezes. É, mas, olha, é tanta coisa para comentar desse caso que eu nem sei por onde começar, porque são tantas camadas, não é mesmo? Segura o Manuel, porque o Manuel vai ficar daqui a pouco. O Manuel já volta. Pode pular o Manuel, pode Tá. ir para a treta das duas direto, para a gente É, facilitar. não, mas eu nem tinha pensado no Manuel. Mas assim, nas duas acho que tem várias camadas. Eu acho assim, a Patrícia, ela sofre de uma coisa que a gente acabou de falar da JoJo, de não saber o seu tamanho. Gente, vamos comparar aqui com a Fátima, que é, né, ela é a eterna substituta de Fátima, até no Teleton ela substituiu a Fátima. Ela só não vai substituir a Fátima no The Voice porque o The Voice acabou, senão era Mas capaz de, vai que enfim. volta no futuro, né? Vai que É, volta. assim, a Fátima também foi detonada pela Sônia 80 mil vezes. Alguma vez a gente viu Fátima responder Sônia Abrão, gente? E olha que acho que se comparar, contar, a Fátima foi muito mais detonada pela Sônia do que a Paula. Muito mais. Foi assim. Eu acho que foi mais que o dobro, eu acho. Porque a Fátima Não, foram anos de comentários ali, né? e detalhe, e sem a Fátima fazer nada de efetivo, só porque a moça saía muito de férias, só porque. O que a Fátima fazia além disso para ser tão detonada? Nada, gente. Mas era A muitas Fá- férias e muitas folgas, né? Vamos combinar que isso de fato era, né? Isso se chama inveja, tá? Eu não sou invejoso, não, mas eram muitas folgas, já. A Ana Maria também tinha uma época que tirava muitas férias e muitas folgas, né? Sabe qual é o sentimento que eu tinha pela Fátima? Inveja. É esse sentimento que eu tinha por ela. É, mas assim, mas se a gente parar pra pensar, Fátima não passou na frente da câmera de coleguinha. Fátima Fátima era sempre, generosa. Fátima sempre foi muito generosa e era, vamos combinar, a Fátima Bernardes, um nome consagrado do jornalismo. Dona Patrícia nunca foi um nome consagrado no jornalismo, vamos ser sinceros, tanto que ela não conseguiu ficar o quê? Ficou 2 anos no Jornal Nacional? 3. 3. E não conseguiu segurar a marimba. Entendeu? Assim, nunca foi. A Fátima sempre. Desculpa, Dona Patrícia, tem nada contra a senhora, até acho você simpatiquinha. Mas assim, não tem nem como comparar o peso do nome Fátima Bernardes com o peso do nome Patrícia Poeta. Isso foi um erro da Globo. Isso foi um erro da Ah, Globo, inclusive. enfim. Ela tinha outras opções para colocar no lugar da. Isso é outra pauta, Não Edu. dá nem para entrar, porque a gente ia ficar muito tempo aqui falando. É, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: a Fátima Bernardes sempre foi super detonada por, na minha opinião, poucas coisas, porque ela nunca fez nada de tão grave para ser detonada. E a Dona Fátima respondia, a Dona Fátima não respondia, fazia a pêssega, fazia o quê? Fazia a blazer. Entendeu? Fingia que nem existia. Aí, Dona Patrícia não entendeu isso ainda. Fica respondendo fofoqueiro, fica respondendo programa. Não, ainda é Fica, derrotada, né? Ainda é derrotada e é, ainda, aí, quer dizer, ainda gera conteúdo contra ela mesma, né? não, porque Dona Patrícia ainda tem um problema que é um risco. Isso eu tenho que botar esse alerta, hein? Que Dona Patrícia não sabe o quê? Em que vara entrar. Pois é. Porque não vai dar em nada, gente, essa condenação, né? A verdade é essa. Não vai Não dar em vai dar, nada. ninguém vai para cadeia, ninguém vai para cadeia por conta disso, óbvio que não vai, entendeu? No máximo vai acontecer ter que se retratar, que isso poderia ser na civil ser resolvida, né? E é um risco na vida, gente. Você não saber que vara entrar. Aí você tá entrando aí numa vara, não sabe nem que vara tá entrando. Entendeu? É um problema. A vara é uma coisa que tem que ser muito Ela estudada na entrou hora na de que vara vai entrar. equivocada mesmo, né? Eu acho. E o detalhe, o Jean, que eu acho do caso da Patrícia é que ela tá, em vez de interromper logo esse caso, faz um vídeo de 5 minutos, acaba com isso. É pegar um vídeo, gravar na internet e falar tudo que foi dito, isso não é verdade, isso não é verdade, isso não é verdade. E, em compensação, ela também dá uma ignorada que eu acho um grande problema
nos problemas que o encontro teve nessa temporada também, né? Mas, Edu, eu vou ter que discordar de você, né? O quê? Porque se ela fizer esse vídeo, ela vai ter que mentir, né? Que ela vai ter que falar que gosta do Manuel. Então, olha, Ela vai ter que falar que não, eu e o Manuel, a gente nunca teve problema. não, porque assim, não dá. Gente, desculpa, né? Falar que muita coisa foi. É o que eu falo aqui. Pra mim, gente, fake news é o seguinte: você cria uma mentira de propósito pra ou você viralizar ou pra você deturpar a opinião pública. Isso pra mim é fake news. O que pode acontecer? Erro de apuração. Erro de apuração, gente, é igual você que trabalha aí, por exemplo, com bolo e botou muita farinha e pouco leite, por exemplo. O bolo deu errado e a notícia pode dar errada. O que você tem que fazer? Você tem que consertar o seu erro, você tem que acertar a nota, você tem que fazer uma errata, você tem que fazer uma publicação para as pessoas para entender. Então, eu penso o seguinte, não é? Eu não sei se propriamente isso foi criado dessa forma como a Patrícia está falando, né? Que pode ser que tenha de fato uma notícia ou outra saída, não só na Tarde Sul, em qualquer veículo da imprensa, que não seja a verdade nua e crua. Mas em vez de ela se mostrar ressentida a vítima, não era melhor esclarecer, Jean? Falar, essa daqui, ó, não é verdade. Mas aí o problema é esse, É dar o o braço a Edu. torcer. Não é só isso, Edu. O problema é como é que ela vai esclarecer uma parte e vai esclarecer outra. Ela vai assim, ó, isso aqui é errado. Aí ela vai falar o quê? Que ela gostava, ela e o Manuel se davam super bem. Não tem como, né, Edu? Então, Porque, melhor fazer a Fátima. É Edu, a porque solução. venhamos e convenhamos, gente. Era muito nítido ali que eles não se davam bem. É só a gente ver a diferença que tem hoje em dia Nem foto tinha. dela com a Tati Machado e com a Valéria Alencar. Você nota que as três ali se dão bem. Valéria Almeida, Valéria Almeida. Almeida, desculpa, moça. É, mas assim, mas não dá para notar uma diferença do que era Total, com ele, do que era agora com as outras duas. Você nota total. que há uma diferença. Eu me perdi o que eu falo. Me lembrei. Para as pessoas entenderem o que é fake news e o que é um erro De de, apuração. de apuração, é só a gente pensar o seguinte: gente, fake news foi o que fizeram com essa menina Jéssica. Isso é fake news. Era uma história completamente mentirosa. No caso, não Sem foi nenhuma quem apuração vinculou. detalhada, né? Alguém Né? pegou e compartilhou. Tirou e era uma história mentirosa. Um erro de apuração, por exemplo, teve um jornalista, eu não vou citar, que falou que a Solange. Solange Couto, a que fez a Dona Jura. Solange Couto. Solange Couto ia participar do Big Brother, ia participar do reality. Ele errou porque ela, na verdade, ela de fato participou de um reality naquela época, mas não foi o Big Brother e foi o The Masked Singer Brasil. Provavelmente chegou para essa pessoa que ela ia participar de um reality show, Da não houve Globo. da Globo. E qual reality show da Globo que a gente pensa na hora? Big De Brother, janeiro. De janeiro. janeiro. E não foi Big Brother, ela participou do The Masked Singer. Isso é erro Então, de assim, apuração. isso é erro de apuração, não chega a ser uma fake news. Essa é Isso uma aí. grande diferença. No caso, eu acho que a dona Paty, ela pode ter sido vítima de erros de apuração e de fake news. Eu acho que pode ter acontecido as duas coisas com ela. Eu acho que pode ter sim coisas inventadas, porque eu acho. Porque assim, não vamos dar nomes aos bois, porque nós somos muito delicados e temos ética. Mas Pois não, é. mas Pois é. notoriamente, nós temos, na tarde da nossa televisão, um programa que notoriamente era pró-Patrícia E e um programa que era pró-Manuel Soares. Então, então, eu acho que tanto de um lado quanto de um outro pode ter tido algumas fake news ali jogadas para beneficiar um dos lados. Exato. Só para finalizar essa questão, que eu acho muito delicada, e falando bem sério agora, gente, é que eu fico triste de uma jornalista ter que usar uma vara criminal para poder censurar, porque, na verdade, eu acho que é isso que a Patrícia queria fazer, censurar que o nome dela não fosse mais citado. Acho que diretamente não foi isso que ela pediu, mas indiretamente
foi isso que acabou acontecendo, porque ela praticamente agora nem é mais pauta do programa, né? Então, eu acho que existem outras formas mais inteligentes de resolver, ou até de ignorar, como bem disse o Jean. Isso eu lamento muito, né? Usar uma vara criminal para cercear o direito da imprensa de contar os bastidores, porque é isso que ela quer, tá, gente? Que pare de contar os bastidores. Essa é a maior cereja do bolo da história. Ela quer que pare porque o programa era tão tumultuado que estava difícil de vender o programa, né? O programa estava tão tumultuado, então, na verdade, é isso. Ela quer diminuir, estancar, e isso me preocupa muito, João. Vou falar de verdade para vocês. Tá. Como imprensa, me preocupa demais. Me preocupa muito também, e sabe o que mais me preocupa? Aí não é só com a Patrícia, a gente viu isso várias vezes esse ano, é a ocupação do nosso jurídico com bobagens, Com bobagens. com coisas que podem ser resolvidas, sabe? Se ela quisesse mesmo, de fato, se sentir tão ofendida, que eu acho que eu, no lugar dela, não me sentiria, mas aí cada um, né, Dá o sabe? valor que merece na sua vida, né? Pois é, se ela se sentiu tão ofendida, pelo amor de Deus, ela tinha uma Rede Globo de televisão para falar A rede abertamente. social dela, se ela coloca É, uma carta na rede social sim, dela, né? sim, eu tenho isso que eu ia falar. Ela tem a Rede Globo, ela tem a rede social dela, que com certeza isso ia Toda a imprensa daria. repercutir por toda a imprensa, e as redes sociais só iam falar disso, vamos ser sinceros. Sim. Eu acho que ela tinha tantos meios, precisava de fato entrar na vara criminal, que para mim é bem pior, para isso, gente. Eu acho assim. Vou deixar a outra parte para a parte do Manuel, porque aí Vamos virar vai então entrar já essa aqui, que a cara. gente vai para o segundo lugar, porque essa briga durou muito tempo. Vou passar um resumão aqui. Inclusive, essa foto foi tirada, gente, no meio do caos que estava o programa, que foi no dia do aniversário do Manuel Soares. Patrícia Poeta e Manuel Soares, vocês viram que deu errado toda aquela estrutura que a Globo montou para que o Manuel ficasse durante um ano no encontro. E foi um ano o que durou, né? Primeiro, a grande errada da história foi a TV Globo, né? Que divulgou um texto muito mal escrito dizendo que Manuel Soares era apresentador na companhia de Patrícia Poeta. E quando a gente viu na prática, gente, vou falar para vocês, na prática foi pior do que acontecia, por exemplo, com Fátima Bernardes e Laí Renó, por exemplo, porque todo mundo sabia que o programa era da Fátima e que o Laí era o quê? Ele era uma espécie de escada, ele contribuía para a coisa acontecer no palco, né? Mas no caso do encontro, não. Isso primeiro não foi vendido de forma clara para o público, e quando a gente viu, o espaço do Manuel era muito menor do que o espaço do Laí. E o detalhe, gente, que o Manuel, na minha opinião, com todo respeito, ele virou para mim, nem um co-apresentador, ele virou uma espécie de assistente de palco da Patrícia, né? Conversando com a. Porque ele praticamente só conversava com a plateia, pouquíssimas vezes ele interagia, né? E todas as vezes que o público criticava o programa, a Patrícia não gostava. Não só por conta do Manuel, não. Até mesmo os memes que saíram nas redes sociais da Patrícia apresentando Cidade Alerta e apresentando o Balanço Geral, ela chegou a atribuir a meia dúzia de raivosos, né? Sendo que, na verdade, tinha muito mais raivosos e nem tanto raivosos assim, né, gente? Porque, na verdade, era só uma piada, era só uma brincadeira, não tinha porque a moça se levar tão a sério. O detalhe é que a coisa foi chegando a um ponto em que os dois quase já não apareciam mais juntos nas redes sociais, e a um ponto da Patrícia atravessar a câmera do Manuel em abril. Foi quando aconteceu o grande cancelamento da Patrícia Poeta. Muita gente criticou a postura, né? E depois, assim, de uma forma muito sutil, ela pediu uma desculpa, falando que o ao vivo acontecia, mas também colocaram a culpa na questão do corte de câmeras lá do pessoal que trabalha na edição. Por fim, Manuel Soares, no meio de um bastidor muito tumultuado, né, de outras informações que nem vale a pena aqui entrar, que são tão delicadas, né, acabou deixando a Globo num dos piores comunicados que eu já vi da emissora, né, que sequer disse que ele estaria apto para voltar em propostas futuras, que é muito, né, chavão ali da Globo, né, Aljan?
Vamos lá, vamos por partes. Vamos Primeiro de que vamos, parte. vamos combinar que Louro José tinha mais importância do que Manuel Soares no encontro, né? E não é uma ironia, é um fato. É um É um fato. fato isso. De participação é um fato. É um fato, gente. O Louro José aparece mais no Mais Você do que o Manuel aparecia no encontro. Tanto que você falando aqui, eu me lembrei daquela fatídica participação da Suzana Vieira, que ela vira e pergunta pra ele se ele queria fazer uma pergunta pra ela. Há quem Entendeu? diga que ele havia pedido para ela pelo ouvido, né? Na hora que tá rolando uma música, não me lembro quem. Mas, enfim, né? Para você ver, tamanha Enfim, situação foi, né? De é. ela ter que fazer aquilo, né? Chegou até a ser uma coisa que chamou a atenção de todo mundo na época, né? E foi constrangedor, na minha opinião. Foi. Eu acho que a pressão que dava é que ele tinha feito algo e que estavam punindo ele, porque ele era, não é de casa, ele era um dos apresentadores. Então não tinha lógica você tirar e botar ele pra fazer isso. Se tivessem feito, tipo assim, a Patrícia Poeta com a Tati Machado fazendo o que ele fazia, seria um ok, porque seria um upgrade, uma Acho que promoção é para um Tati upgrade, tá Machado. certo. E assim, acho que também venderam gato por lebre para ele. Falaram para ele uma coisa e acho que quando chegou lá a coisa não aconteceu da forma que ele É, imaginava, entendeu? porque a gente que era telespectador, o que a gente esperava? Que acontecesse o que acontecia quando a Fátima é, era titular e os Só te dois lembrar uma substituíam coisa, Ian, ela. que na época eu perguntei para a Globo, eu fiz uma matéria no Audiência Carioca, Eu eu me perguntei lembro para a disso. Globo o que é na companhia? E eles primeiro não responderam, aí depois me mandaram para uma assessoria de imprensa que o encontro tinha, né? E aí mandaram o mesmo texto, quer dizer, até eles ali não estavam muito certos do que aconteceria, né? Porque assim, a gente como telespectador, aí não, né, nem como jornalista eu já deduzi que é da M, mas tudo bem. A gente deduziu no início com aquele comunicado que era muito esquisito, era muito evasivo. Mas a gente, como telespectador, a gente esperava, os telespectadores, o quê? Que acontecesse o que acontecia quando a Fátima era titular e os dois substituíam, que os dois dividiam a apresentação. Então, o que eu entendi que a Globo optou por naturalmente botar os substitutos da Fátima, que eram os substitutos oficiais há alguns anos, para subir o programa. Seria o mesmo, gente, para gente. Iam bem nessa É, época. seria o mesmo, gente, para a gente explicar para vocês aqui. Vamos dizer, Ana Maria se aposenta e a Globo decide continuar com Mais Você. Aí ela pega a Thalita Moretti e o Fabrício, que são substitutos da Ana, e bota a Thalita para ser a apresentadora e o Fabrício para ser o Louro José. É tipo Mas não é, isso. não é. Se ele for o Louro José, acho que ainda sai no Não, lucro em relação ao assim Manuel, hein? não. O Louro José, assim, piorado. O Louro José que entra pra falar assim, oi! Haha! Entendeu? Seria Uhum. isso, gente. E sabe que é uma Foi. coisa pior, o Jean, que me lembrou? Por exemplo, a Fátima, ela mesmo ia e entrevistava as pessoas na plateia, entendeu? Ela não pedia pro Laí Renault ir lá entrevistar, ele ficava no sofá conversando, interagindo. E quem fazia esse serviço, digamos assim, um serviço mais braçal do programa, era o Manuel, e coisa bonita tava lá, né, brilhando no palco, Sim, né? porque assim, na época da Fátima, ela ia pra Ela plateia, ia. aí ela sentava, tinha hora que era o Lair que ia, aí sentava. A Fátima sempre foi mais generosa mesmo, com o Lair sempre foi. Por isso que é a Com Fátima todos, Bernardes, né? enfim. Por isso que é a Fátima Bernardes, né? Enfim, por isso é uma das maiores jornalistas do país, é É bafutaço. uma suburbana nata do Rio de Janeiro, né? Veio de baixo, É. sabe como é chegar onde chegou, né? Não, Merece. eu tava assistindo a final do. Rapidinho, adendo, rapidinho. Eu tava assistindo a final do The Voice, um pedacinho. A Fátima, e eu tava falando assim, gente, como essa mulher se tornou uma grande apresentadora, né? Porque, E eu gente, fiquei assim, Jean, sabe o quê? Quando é que a Fátima vai voltar, gente? Eu vai ficar sem Fátima até quando? Ontem só me veio é, isso na cabeça. então, assim, dizem que ela, agora esse ano 2024, porque seremos exibidos em 2024, ela só vai ficar na TV a cabo, né? É o que estão falando. Que não confirmou ainda. Não, parece que a segunda temporada tá praticamente Ah, confirmada. tá confirmada?
Parece que sim, Mas eu não li é em algum oficial, lugar. né? Não, mas parece que Não já é está oficial. confirmada. Tá. Mas enfim, voltando para o assunto aqui do Manuel e da Patrícia, o moço era pior do que o Louro José. Eu achei muito humilhante. Muito humilhante o que fizeram com esse rapaz. Não acho, aí é uma opinião minha de gosto, o Manuel um bom apresentador. Sempre achei ele uns pé no saco. Tanto que quando deram para ele aquele prêmio de consolação dele apresentar o Papo de Segunda, eu fui ver uma vez e eu quase dormi com ele conduzindo. Achava ele muito chato. Porém, contudo, sobretudo, não precisava, né? Deixava o moço né, de casa mesmo, porque são 500 mil apresentadores, então mais um, menos um, não ia fazer muita diferença. Era o Fantasia de sábado da Globo, né? 5 É, apresentadores dividindo ali, cada um fazia um pouquinho. Agora, eu acho assim, o que mais foi esquisita foi a demissão dele, né? Primeiro que foi uma demissão nas vésperas das férias da Patrícia Poeta, que ninguém sabia que ela ia entrar de férias, né? Antes de um ano do programa, ainda quando voltou na segunda-feira, ainda apareceu Manuel Soares lá no GC. Nem apagaram o GC do programa, né? Fizeram essa gafe ainda. E é nítido, gente, que ele não seria demitido ali. Alguma coisa aconteceu por trás, porque ninguém promove um apresentador em março, como ele foi promovido ao GNT, como bem citou aqui o Jean, para tirar ele em junho. Concorda comigo, Jean? concordo. E uma coisa que eu falo, continuo, aí é uma opinião minha, eu acho que aconteceu uma coisa além encontro. Porque Que eles assim, não falam, né? porque, gente, venhamos e convenhamos. O cara, vamos dizer que fosse o problema dos bastidores do encontro, como muita gente quer pregar. Porque a gente que é jornalista, a gente raciocina, né? A gente tem que analisar tudo. Sim. Fosse uma coisa do encontro. Não teria lógica demitir ele e tirar ele do papo de segunda. Porque o papo de segunda estava do meio da temporada. Tanto que, do nada, o papo de segunda ficou sem apresentador. Tanto que depois de algum tempo contrataram o Vladimir Brits para assumir a vaga. Que é apresentador, diga-se. O pessoal acha que não É, é. Mas isso é outra história. é. Aí, enfim, bafo o caso. Mas assim, É, é, enfim. E é pior que a muito gente. trabalho. É pior que a gente da área, né? Porque é bem pior. É. É, mas só que, assim, não tem lógica, gente. Porque se fosse uma questão só do encontro, tiraria ele do encontro. Sim. Dava uma desculpa, botava, ou tirava ele do palco, botava assim, não, vamos fazer um quadro do Manuel viajando pelo país, conhecendo os lugares do país. Tinha Sim. várias soluções que eles poderiam dar por uma questão que era nítido que ele com a Patrícia não estava dando certo. Não mesmo, não mesmo. Não estava dando certo. E eu achei muito esquisita essa demissão dele, a maneira como ele foi demitido. O Gente, texto, nem né? quando o Márcio Smelly foi demitido, eles botaram aqui um texto tão frio como eles botaram para o Manuel Soares. Foi. Foi um texto frio e foi um texto assim, sem muitas explicações, né? Sem aquela coisa, né? A Globo agradece, está com as portas abertas para o futuro. Não foi. Né? Foi. E ninguém cravou aquela demissão, hein? O que é detalhe. Ninguém tinha expectativa. Ao contrário, a gente imaginava que ele faria as férias da Patrícia e depois ele sairia do encontro, não da Globo, que ele sairia do encontro. Essa era a expectativa. Fechou, Você Jean? lembra Quer falar algo mais? que rolou até um boato que ele ia apresentar um programa no domingo? Que ia ser ele com uma outra mulher que estavam procurando. Rolaram algumas informações, né, de que ele teria um programa de temporada, que ele teria um programa que até poderia voltar para o Ed Casa. Teve essa história, o pessoal do Ed Casa não queria, né? Sim, Tinha essa história também, né? teve a história que ia ser o namorado que era com Pedro Bial. Que isso eu já não acreditei muito, porque eu acho que na moral eu acho que é uma criação do Pedro Bial, então não acho que eles dariam para uma outra pessoa apresentar, né? Ficaria esquisito. Só se o Pedro Bial liberasse, senão. Falasse, não, deixa ele fazer, né? Mas acho meio esquisito. Mas falaram do programa de domingo, falaram de tanta coisa, quando ninguém falava do Pipoca com Ivete. Falavam que ia ser um programa dele, com uma outra mulher, uma outra apresentadora, e do nada, sem que a gente esperasse, sem aviso prévio, a gente abre nas redes sociais e está lá. Manuel Soares demitido. Achei bem esquisito. Demais. Vamos pro top 1, então. Primeiro lugar,
pintando na tela, Eduardo. só pode ser a família de Larissa Manoela. Essa foi uma fofoca que não durou tanto tempo quanto a anterior, não. Mas também, assim, né? Ela era tão cabeluda e mexeu tanto com a gente, né, Jean? Que de fato, para mim, foi a grande fofoca do ano. Para você também, a grande treta, a grande Pra fofoca, mim também. a grande confusão do ano, né? Pra mim também, olha que eu nem sabia que você ia botar ela como a primeiro lugar, e já tinha pensado nisso, que quando viesse, eu ia falar que é a grande treta do ano. Pensei A isso hoje, grande. eu pensei isso hoje treinando, repassando o que eu ia falar, porque a gente treina e vai repassando. Repassando o que eu ia falar, eu pensei assim, gente, é a maior treta do ano. E posso falar, e é uma treta triste. É uma treta assim, né, que envolve família, mas ao mesmo tempo que é Triste e triste, cruel, né? Eu acho cruel cruel, demais essa treta. mas ao mesmo tempo eu acho muito interessante, porque fez a gente, como sociedade, debater e ver que família não é essa coisa santificada que todo mundo quer botar. Nem todo Que mundo ainda tem essa visão, mas a gente já é, está amadurecendo de tentar tirar essa coisa adocicada geral, né? Não, não é é, assim. não havia esse debate antigamente, né? Não. Acho que a primeira vez que a gente conseguiu debater isso, eu acho bem cruel. Eu vou deixar você falar porque tem tanta coisa para falar dessa história, né, gente? Porque é uma história Vou curta, mas resumir tem tantos capítulos. rapidamente. O que está acontecendo, gente? Era uma treta que tinha começado em dezembro de 2022, né? Com aquelas mensagens que vocês viram no Fantástico de que a família de Larissa Manoela, Dona Silvana Taqueis e seu Gilberto Elias, não aceitavam o namoro de André Luiz Frambá e Larissa Manoela, né? Inclusive, houve uma delicada fala da Dona Silvana, né, contra a religião da família do André, já que Larissa estava passando o Natal com eles e havia convidado os pais para passar também no seio familiar do André esse Natal. Eles não passaram juntos, depois passaram juntos o Réveillon, os pais de Larissa, com o André com Larissa nos Estados Unidos, mas o clima já não estava tão bom. Né? Desde fevereiro, né, especialmente, a Larissa vinha tentando pedir acesso ao patrimônio, acesso às contas, acesso aos contratos, enfim, tomar frente da carreira profissional, já que, desde a primeira infância, tudo era controlado pelos pais. E mesmo, vejam só, ela tendo ido para a Globo na fase adulta, maior de idade, Larissa vivia de mesada repassada para os pais. Tinha que pedir autorização dos pais para comprar, por exemplo, um sapato, ou mesmo para fazer um Pix para comprar um milho na praia, como a gente ficou escandalizado quando viu esse caso. Além disso, Larissa tinha em um dos contratos apenas 2% da empresa. E para o fringir dos ovos dessa história toda, né, os pais criaram empecilhos, fizeram algumas exigências para repassar tudo que é da Larissa para o nome dela, com o suposto objetivo de protegê-la de terceiros, mas sem contar quem eram os terceiros, né? Larissa foi corajosamente ao Fantástico, abriu toda a sua versão e deixou claro que a coisa é muito maior do que inicialmente se imaginava. Tanto que houve uma segunda entrevista em que ela mostra, inclusive, movimentações bancárias altíssimas dos pais. Enquanto isso, no SBT, que foi casa de Larissa Manoela, a emissora praticamente defendeu os pais nos seus programas. Né? Primeiramente, houve praticamente uma defesa do programa focalizando em favor dos pais, falando que a verdade viria à tona, e para coroar toda a história, fizeram uma entrevista com a Silvana Taques, né, em que foi muito mais trabalhada na emoção do que na informação. A entrevista foi ao ar num domingo, né, não trouxe muitas informações, o que se viu foi uma mãe de certa forma sofrida, triste, né, com tudo ocorrido, mas o mesmo dia o Fantástico foi lá e demoveu, né, e trouxe novas provas sobre tudo aquilo que foi dito no próprio SBT. Né? Muita coisa, né, Jean? Agora, Muita há de se coisa. destacar, né, que o Fofocalizando saiu muito mal nessa história
né, de não ter feito as perguntas devidas como contraponto da entrevista do Fantástico. Não que não deveriam entrevistar a dona Silvana, eu acho que fizeram muito bem em entrevistar. É a forma como foi conduzida e os contrapontos que eles não enxergam até hoje que foi um erro, né? Exatamente. Eu acho que isso foi uma mancha na carreira da Cris Flores, que é uma grande jornalista. A gente não está aqui para tirar o mérito da Cris Flores como jornalista, ela é uma boa jornalista, mas eu vou falar, na época eu falei com os amigos, conversando, vou falar aqui publicamente, que é o que eu acho mesmo, que o tom da entrevista seria, que foi feito pela Cris Flores seria muito adequado se ela estivesse entrevistando uma mãe em luto. Se ela estivesse entrevistando uma mãe que perdeu sua filha. Mas eles E quiseram não colocar uma, esse tom mesmo, é, né? Era o interesse. e não uma mãe que, vamos usar o português claro, está sendo acusada até hoje de ter roubado a própria filha. Porque, gente, no português claro é isso. Os pais de Larissa Manoela estão sendo acusados de roubo. Porque quando você pega um dinheiro que não é seu, é roubo. Então, assim, óbvio que a gente não esperava que a Cris Flores fosse ser grosseira com a mãe da Larissa Manoela, que fosse ser indelicada, mas de fazer as perguntas certas e não deixar a entrevista ser encaminhada para o lado sentimental. Da Porque mãe aquela sofrida, parte, né? porque aquela parte do quarto da Larissa, da cartinha, tá, gente, aquilo ali beirava o patético. Aquilo Aquilo não ali foi tinha por que ir para o ar, não é? não tinha por que ir pro ar. E outra coisa, que aí é a minha visão como jornalista. Se um lado me dá uma entrevista como a Larissa deu, que diga-se de passagem, eu preciso aqui falar, que foi uma das entrevistas mais corajosas que eu vi uma famosa dar, assim, de todos os tempos. Eu nunca vi uma artista brasileira do porte de Larissa Manoela falar tão claramente sobre uma situação tão delicada. E assim, Jean, ela fez isso depois de que muita gente acha que ela foi ingrata com os pais, mas ela fez isso depois de quase meio ano tentando resolver por fora, não é? Não, e vamos combinar que teve programas que desceu o cacete nela depois da entrevista. Vamos dar nomes aqui, Dona Sônia Abrão. E vamos combinar, lembrar a Sônia Abrão, que a Larissa também teve dessa entrevista, porque Sônia Abrão, fofocalizando, estava batendo tanto nessa menina, e ela calada, que se ela não abrisse a boca dela, daqui a pouco a carreira dela tinha ido pro água ralo. Porque ela ia ser a filha safada, a filha traída, a filha que abandonou os pais pelo namorado. Porque era isso que estavam pitando antes da entrevista da Larissa Manoela. E ninguém fala. E ninguém fala disso. Então, assim, eu achei uma entrevista da Larissa Manoela extremamente corajosa. A gente nunca tinha visto alguém do porte de Larissa Manoela vir a público falar de um assunto tão delicado com um português tão claro. Tanto que depois a gente viu outras pessoas com provas, fazendo. né, Jean? Ela não E foi com leviana. provas. Com E provas, com ela tinha provas. provas. Era nisso que eu ia chegar. Eu, como jornalista, eu penso assim: tem que ouvir os dois lados? Tem que ouvir os dois lados. Mas se eu sou chamado por um lado, se a Larissa Manoela deu uma entrevista com provas, eu só aceitaria entrevistar os pais da Larissa se eles também tivessem provas. E apresentar essas provas para o público. Porque é o meu nome como jornalista que está em jogo. Eu Porque tenho foi. impressão, só um minutinho, que eu tenho impressão que o SBT não entendeu isso. Nem o SBT, nem a Cris Flores e nem as pessoas que estão defendendo assim. Porque gostam da Cris. A gente gosta da Cris, ela é uma ótima apresentadora, mas ela errou nesse dia, como qualquer um erra no seu trabalho. Ela errou nesse dia na condição. Tanto errou, tanto ficou manchada que cadê Cris Flores? Sumiu. Cris Flores tiraram até onde o dia que a gente está gravando aqui. Falaram que ela ia sair de férias e que ela ia voltar no final de dezembro. Nós estamos quase no final de dezembro. Nós estamos aqui, quase no final final de janeiro. Estamos já quase no final de janeiro. De janeiro. É porque a gente não sabe o que vai acontecer nesse período de janeiro. Eu acho que ela vai voltar em janeiro, inclusive, mas ela está quase 2 meses fora do ar. Vamos botar Não, assim mas só que a previsão é que ela voltasse, parece que no final de dezembro. Ela iria participar dos especiais de Natal, de Réveillon, do Fofocalizando, ela não tá. Já até promover a Gabi Cabrini como apresentadora.
É Cadê isso. aqueles flores? Manchou, porque foi mal feito. Gente, foi mal feito. Porque não cabe dar como ela deu como justificativa aqueles flores. Ah, os pais até têm provas, mas não quer destruir a carreira da filha. Ah, me poupe, Não, né, isso gente? não dá para aceitar jornalisticamente Ah, me né, poupe. não É dá. E querer fazer a foi gente um de argumento idiota. usado, né? Foi um argumento usado na Muito, época. não dá pra fazer muito gente de idiota. Achei corajosa, como disse a entrevista da Larissa, achei forte. E é triste. É triste a gente ver uma família se acabar por conta de dinheiro. Que é E, essa a real. e parabéns à Renata Capucci, que conduziu muito bem a entrevista. O que eu não gostei um pouco só da entrevista do Fantástico, só para criticar aqui, aquele clipe de Larissa Manoela andando pela praia como a sofrida do milho, né? Porque eles fizeram quase um make-off ali da só faltou entrar um carrinho de milho para ela comer uma penca de milho no final. Aquilo ali eu achei um pouco dramático. Ela andando e o fantasma. Eu achei meio complicado ela se prestar a esse papel. Eu não teria me prestado no lugar dela. É Não tinha licença para quê. poética. É licença poética, você não estraga a reportagem dos outros. Eu, Não, entre mas mania. foi muito make-off aquilo, concorda comigo? Aquela Claro que eu andadinha na concordo. praia. Claro que eu concordo, mas o que que a Larissa Manoela pensou? Preciso da Globo para fazer novela. SBT só faz novela chata de criança que ninguém mais aguenta ver. Então, o Globo pediu para fazer pagar esse mico, eu vou pagar esse mico. Vou julgar? Não vou julgar, Edu, porque eu já fiz coisa muito pior por muito menos. É Tá porque você certo. nunca, é porque você nunca viu a filmagem de encerramento do meu curso de interpretação para a TV. É uma das coisas mais ridículas e patéticas que eu já vi na minha vida e eu fiz. E não estava ganhando Um R$ 1. dia você traz pro canal pra gente colocar aqui, não é isso? Não, não porque eu tenho um amor à minha dignidade. Eu tenho coisas que morrerão comigo. Só eu tenho esse DVD e ninguém nunca mais vai assistir essa bosta na minha vida. Fechou então, já quer falar mais algo? A gente pode ir pro encerramento aqui. Podemos encerrar, porque ou senão o vídeo vai ter 2 horas e as pessoas não vão assistir tudo. Gente, só um recado para os famosos, posso dar? Pode. Agora, olhando para a tela da verdade, nós que estamos aqui já em 2024, tretem, por Para favor. ter ano que vem mais conteúdo para colocar nas férias do ano que vem, não é É, isso? não é só, sim, e para assim, ter conteúdo para live, para ter conteúdo para plantão. Nessa hora, a gente já deve ter tido 2 paredões. Eu não aceito menos que 5 tretas do Big Brother até essa hora, assim, clássicas, né? Fio dental, tô na xepa, né? Me botou no Sim, paredão, coisas desse tipo, né? Não espero é, menos que isso. olhando assim de novo para a câmera, que eu tenho fé que Simária tá lá. Simária, eu boto fé em você, hein, amiga. Vai, Simária. Arrasa. Arrasa. Briga com todo mundo. Finge que todo mundo é Simone e briguem com todos eles. Tadinha, gente. Vamos ver se Simária vai estar no Big Brother. Quando a gente gravou esse vídeo, a gente estava na expectativa da confirmação da Simária. Já quero te agradecer por você participar aqui com a gente mais uma vez. Lembrando que o seu site está aí na tela e pode vender o seu pagode aí, por favor. Gente, acessem lá. Com certeza tem um monte de coisa de Big Brother já lá. Entendeu? Já tem muito barraco. Então vocês acessem lá que tá tudo lá. Tá tudo lá. rapidinhosdojão.com.br. E se você tiver preguiça, vai no @rapidinhosdojan, que lá já tem link, já tem o caminho das pedras, o caminho da felicidade. É só você acessar lá. Beleza, pessoal. Antes de ir embora, eu vou pedir para vocês se inscreverem, ativarem o sininho e deixar o like, tá certo? Deixar aqui, ó, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e deixa o like. Sempre deixa o like nesse conteúdo, fechado? Então é isso, galera. Essas foram as tretas. Agora quero ver se vocês concordam, não concordam com alguma opinião aqui e pode colocar alguma outra treta aqui embaixo que a gente não tenha lembrado, tá certo? Eu vou ficando por aqui e a gente volta no próximo conteúdo. Até mais, galera! Tchau.